Olá, como vai? Nesta aula do nosso curso Prevenção em Pauta, vamos falar sobre o tabaco. A Organização Mundial da Saúde estima que 1/3 de toda a população adulta do planeta seja fumante. E o Brasil está em 3º lugar no ranking de países com o maior número de dependentes. A nicotina, apesar de ser permitida pela lei, é uma droga pesada e mata metade dos seus usuários regulares. O tabagismo é a principal causa de mortes evitáveis do mundo. A saúde do fumante vira fumaça, armadilha da nicotina, um dos principais componentes do tabaco, que está presente nos cigarros, charutos, misturas para cachimbos e também nos fumos de corda. O tabaco é nativo da América e fazia parte da vida religiosa dos povos primitivos. Era usado por caciques e pajés para entrar em transe. Só no século XVI, com o descobrimento do novo continente, o fumo chegou à Europa e se popularizou. Apesar de ser considerada uma droga estimulante, a nicotina produz um efeito de relaxamento. É uma sensação de calma, sabe? Parece que você fica menos ansioso. É uma coisa mais de aliviar o estresse. Toda droga, seja o tabaco, outra droga, ela inicialmente proporciona sim uma sensação de prazer. Com o tempo, à medida que a pessoa começa a fumar, que ela começa a ter problemas com o cigarro, aí é o custo e o benefício. Quer dizer, começa a ter um custo. A gente sabe que o cigarro é uma das drogas que mais provoca doenças, câncer, enfisema, um monte de problemas de saúde. Então, realmente, é um prazer que com o tempo vai cobrar um preço e um preço alto desse fumante. A nicotina é absorvida no corpo pela mucosa da boca ou pelo pulmão. Ela chega rapidamente ao sistema nervoso central com um alto potencial de abuso. Você sabe o que é isso? A nicotina, ela é responsável pela dependência química, né? Que faz com que a pessoa queira fumar de novo, se torne dependente mesmo, e também tem efeitos cardiovasculares. Aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, etc. Agora, a nicotina é considerada uma droga pesada. Desde 1984, o seu poder de dar dependência é muito grande, só é superado pela heroína, cocaína e crack. Eu comecei a fumar assim, eu vi os outros fumando, eu não fumava, não gostava de cigarro não. Aí eu me dava vontade, eu comecei a fumar, eu gostei. Aí agora eu não vivo sem cigarro, agora dá vontade de fumar, eu tenho que fumar. Tem amigos que fumam, que já tentaram parar de fumar, ficaram meses e meses sem fumar, mas voltam a fumar porque não conseguem. Primeiro ato de estresse, qualquer desentendimento, a pessoa fica mais nervosa assim, tem que fumar um cigarro, que senão não consegue. Eu meio que fui na onda, às vezes, dos meus amigos, assim, eles pediam pra eu dar um traguinho, eu dava um traguinho e comecei a fumar. Mas, tipo assim, eu vi que não é necessário, por isso que eu parei. Poucos conseguem parar. Mas por que será tão difícil largar o cigarro? Apenas 3% das pessoas conseguem parar sem nenhum aconselhamento, mas de nenhum profissional e nem sem nenhum medicamento, nada. As outras pessoas, algumas delas conseguem parar de fumar, que tem um nível mais baixo de dependência à nicotina, conseguem parar com abordagens breves, feitas pelos profissionais de saúde, que são abordagens entre 3 e 10 minutos, muito interessantes, e você consegue a redução até de 10% de fumantes, se os profissionais de saúde fizerem isso, médicos e outros. E tem uma parte dos fumantes, metade mais ou menos, que vão precisar de uma ajuda mais especializada. E alguns destes vão precisar de medicamentos. Fumo desde os 15 anos de idade. Hoje eu estou com 56 anos. Eu tive pneumonia, aí eu não conseguia fumar. Eu acendia cigarro, ficava tossindo muito, sarei a pneumonia e fiquei 6 meses e voltei a fumar. Francisca é um exemplo de como o cigarro afeta a saúde de uma pessoa. Estatísticas revelam que quem fuma tem 10 vezes mais chances de ter câncer no pulmão. O risco de sofrer um infarto é 5 vezes maior do que para quem não fuma. E as chances de sofrer um derrame cerebral dobram quando se é fumante. E até a convivência com a família é prejudicada. Os meus filhos não gostam do cheiro de cigarro, não gostam que eu fumo dentro de casa. O meu ex-marido parou de fumar, eu não consegui parar. Os filhos dela são considerados fumantes passivos. Você já deve ter ouvido essa expressão.
O tabagista passivo é aquela pessoa que não fuma, mas respira a fumaça de derivados do tabaco em ambientes fechados. Esse ar poluído contém, em média, 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo. E agora imagine um feto fumante. Isso mesmo, o bebê de uma mãe tabagista está exposto às mesmas substâncias que ela. E para piorar, essas mulheres têm mais chances de sofrer um aborto, ter um parto prematuro ou gerar uma criança de baixo peso. Há uma alteração do desenvolvimento do pulmão desse feto, né? E essa criança nascerá com risco muito aumentado de pneumonia, de asma, de bronquiolite, de várias doenças, baixa da função pulmonar em toda a sua infância, aumento do número de internações, etc. Além disso, o fumo passivo pelo feto pode levar a alterações da sua inteligência, da questão do sistema nervoso, por baixa de oxigênio nessa criança. Outra coisa importante, a morte súbita infantil, que pode acontecer, que é muito sério. Tudo isso, o risco é muito elevado. Quando a mãe fuma na gravidez, ou mesmo quando a mãe ou outras pessoas de casa, um pai ou outro, fumam durante a infância. Maria Eduarda e Giovana são exemplos de como o tabaco pode afetar a saúde das crianças. Quando estavam grávidas, as mães conviveram com pessoas que fumavam. As duas meninas sofrem de asma desde que nasceram. Eu fui morar na casa do pai dela. Eu morava lá dentro e tem o tio que fumava muito também. E ela já era bebezinha, aí que ela começou a dar a crise. Ela ficava espirrando, tossindo, agora que ela dá vômito, né? Ataca tudo. Até hoje, Giovana se sente mal perto de fumantes. Ela sente muita falta de ar quando tem alguém assim perto dela. E começa a tossir muito. Ela já falou com minha irmã, tia, para de fumar. Elas participam do programa Respirar Legal, de Nova Lima, e recebem orientações sobre os cuidados que devem ter com a doença. A médica que coordena o trabalho comprovou por meio de uma pesquisa que o cigarro também dificulta o tratamento de crianças asmáticas. Muitas vezes a criança não responde ao tratamento porque o cigarro, tem o cigarro em casa. Então você não vê resposta ao tratamento. Isso já é comprovado. Pois é, e além da asma que nós acabamos de ver, os fumantes passivos têm um risco 23% maior de desenvolver doenças cardiovasculares e 30% mais chances de ter câncer de pulmão. E aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse tema estão o professor de pneumologia da Faculdade de Ciências Médicas, Eliazor Caixeta, que também é diretor do Hospital Maria Amélia Lins, da Rede FEMIG, e o clínico geral Marcelo Bicalho Dias da Silva, que faz parte do setor de cessação de tabagismo da Unimed BH. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, doutor, pela presença de vocês aqui. Para a gente continuar no assunto do fumante passivo. Esse fumante passivo, ele tem sintomas agudos, né, daquele momento de contato com o cigarro, mas também sintomas a longo prazo, né? Sim, não tem dúvida nenhuma. O fumante passivo, ele é um fumante. Os japoneses desenvolveram um trabalho alguns anos atrás demonstrando o seguinte, que esposas e filhos de pessoas fumantes, quer dizer, um ambiente domiciliar, ele tinha uma percentagem maior de problemas respiratórios, que é exatamente o que nós acabamos de ver aqui nessas reportagens, entendeu? Exatamente que o ambiente está, de certa forma, poluído mesmo. Então a pessoa acaba fumando em menor quantidade, mas ela está exposta a todos os componentes do cigarro. Naquele primeiro momento ali, às vezes os olhos ficam irritados, né? A pessoa tosse, irrita a garganta, mas a longo prazo isso pode desenvolver doenças mesmo. Sim. Tem um estudo interessante também que foi feito com garçons que servem, né, na época que a lei permitia, né, bares e restaurantes com áreas selecionadas para fumante e áreas para não fumante. O profissional tinha que servir as mesas em ambas as regiões. Então ele estava tendo contato com o fumo passivo dos usuários da região. E tem estudos comprovando que aumentava riscos de doenças nos profissionais que tinham que servir em regiões onde era permitido o fumo. Foi baseado nesse estudo que começaram as primeiras leis que começam a proibir áreas. Inclusive, hoje em dia, aqui em BH, não é permitido mais área de fumante e de não fumante em ambientes fechados. É tudo não fumante, por causa dos profissionais, que também estão tendo contato com as substâncias.
Então, os estudos estão cada vez mais claros, cada vez mais importantes e não há dúvida que já é um fato bem determinante. Né? Então, essas leis são leis eficazes? Não resta dúvida. Eu acho que são leis eficazes, elas têm que ser não só obedecidas, mas ampliadas em outros setores. Não são todos os locais, né, que tem, quer dizer, na capital, na nossa região tem. Alguns estados essas leis são mais brandas, outros menos, mas eu acho que tem que ser, isso tem que ser realmente generalizado. A gente tem que melhorar o ambiente. Nós já temos tantos poluentes, quer dizer, aquele que está bem próximo, aquele que é evitável, como já foi colocado, né? São doenças de várias formas, cardiovasculares, pulmonares, doenças respiratórias, como nós vimos. Eles têm que realmente ser acionado, tem que ser cuidado. Né? O senhor falou sobre melhorar o ambiente, doutor Eliazar. Resolve, por exemplo, a gente abrir uma janela no local onde tiver uma pessoa fumando? É melhor do que o ambiente completamente fechado. Mas, na verdade, o que resolve é não ficar no ambiente do fumante. Hoje em dia, o fumante ele já está acostumado. Ele sabe que ele não pode fumar perto de outras pessoas, que ele sabe que está incomodando. Então, ele já tem o hábito de se afastar de fumar e depois retornar. Se ele não fizer isso, a gente pede licença e nós nos retiramos do ambiente. É o melhor método, porque abrir uma janela e tudo diminui o teor. Mas a gente percebe, o cheiro não há dúvida. Se está percebendo o cheiro, está entrando substâncias cancerígenas. Não justifica. Poluição ambiental, de carro, de automóvel, a gente não consegue fugir. Mas que fuja pelo menos do cigarro. Né? Uhum. E o senhor falou de substâncias cancerígenas, aí a gente não está falando só da nicotina não, né? É importante a gente falar sobre todas as substâncias presentes no cigarro, né? Na realidade, o cigarro, na combustão do tabaco, existe uma liberação, uma reação química intensa e uma liberação de muitas substâncias. A primeira vez que eu li sobre isso, confesso que eu fiquei até meio incrédulo. São cerca de 4.000 e tantas substâncias, né? 4.100 ou mais substâncias que acabam desenvolvendo nessa questão da combustão do tabaco. Porque existem reações químicas a altas temperaturas, na hora que a pessoa suga, na hora que ela inspira, que puxa, aquela brasa acende. Existe uma reação entre componentes do próprio tabaco, a nicotina, outros componentes de conservantes dos cigarros. O cigarro, especialmente o cigarro de papel, que nós chamamos, ele tem, inclusive substâncias comburentes, para que mantenha aquele cigarro aceso, manter a combustão constante do cigarro. É um grande número de partículas eliminadas e reações químicas que ocorrem que acaba dando esse número absurdo de substâncias. E essas substâncias têm várias ações no organismo, não só ações em termos de cancerígenos, de serem cancerígenos, mas também ações irritativas, né? Nós estamos vendo ali o caso da asma bronca, que a doutora acabou de colocar aqui. Isso é uma multiplicidade enorme de substâncias que acabam irritando o pulmão e agravando doenças pré-existentes ou levando a doença, rinite alérgica, quadros asmáticos agravados, quadros de tosse, entendeu? Uma série de manifestações clínicas que podem dar essas substâncias. E o senhor falou aí do cigarro, até do papel, né? Do cigarro industrializado. E tem gente que fuma um cigarro de palha, que agora também, antes cigarro de palha era só aquele que a mesma pessoa mesmo fazia, agora tem dele para comprar em todo lugar. Tem gente que acha que aí ela está correndo menos risco, não tem nada a ver, né? Na verdade, isso é um engano mesmo. Na verdade, o cigarro de palha ele não tem filtro. As substâncias que vão ser aspiradas ali vão passar diretamente, sem retenção nenhuma. Um cigarro de palha costuma ser até 4 vezes mais tóxico, 4 vezes mais carga de substâncias que fazem mal do que o cigarro de papel. Tem pessoas que fumavam 20 cigarros de papel por dia, um maço por dia, aí passa para o cigarro de palha, estou fumando só 6, diminui. Está fumando só 6 de um cigarro 4 vezes mais forte. Deu na mesma. Deu na mesma. Então não adianta querer substituir um pelo outro com o objetivo de estar fazendo menos mal, que isso não existe. O tratamento do tabagismo é o seguinte, é não fumar.
A medicina não tolera pequenas quantidades, não, tem que ser 0. Álcool a gente até tolera em pequenas quantidades, mas cigarro não, tem que ser sempre 0 e não interessa se é cachimbo, se é charuto, se é rapé, se é o cigarro industrial ou não, tudo faz mal, tem que ser 0. Doutor Marcelo, doutor Eliazor, daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho, nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os tratamentos para deixar o cigarro. Já, já. Estamos de volta. Hoje estamos conversando com o Dr. Marcelo Bicalho, que é clínico geral, participa de programas de cessação do tabagismo da Unimed BH, e Dr. Eliazor Caixeta, que é pneumologista, professor de pneumologia da Faculdade de Ciências Médicas, né, doutor? E você pode participar do nosso papo aqui no estúdio, mandando para a gente suas perguntas por telefone ou por e-mail. Os contatos estão aí na tela. Você pode ligar para a gente e no terceiro bloco os nossos especialistas vão responder as perguntas. Os estudos já provaram que cobranças ou críticas demais não ajudam um fumante a deixar o cigarro. O primeiro passo para vencer o tabagismo é sempre uma decisão individual. Aí, para ajudar, há muitos tratamentos, com remédios, terapia e métodos de reposição da nicotina. Estudos mostram que cerca de 70% dos fumantes querem se livrar da dependência. Vou parar de comprar cigarro. Só que aí meus amigos sempre fumavam, eu saía com eles, estava todo mundo fumando, aí acabava fumando. Aí. Até hoje é assim, às vezes eu falo, não, vou parar, mas eu saio com meus amigos e sempre fumo. Estou tentando até hoje e não estou conseguindo. Eu sei dos malefícios que o cigarro traz. Então, se eu não parar, será burrice minha, né, da minha parte. Álvaro começou a fumar ainda na adolescência, mas conseguiu parar há 8 anos. Ele conta que tentou de tudo para deixar o cigarro. Tudo que na época me falava que era legal parar de fumar, eu fazia. Então usei PET, tomei remédio alopático, homeopático, acupuntura. O publicitário só conseguiu parar mesmo depois que a mãe dele morreu com câncer de pulmão. Infelizmente foi o contato mesmo com essa tragédia assim, que me fez parar e que me deu força, talvez, né? Acho que assim, ela foi, mas pelo menos ela me livrou desse vício. No mercado existem promessas para quem quer se livrar da nicotina. Uma delas é o cigarro eletrônico. O aparelho simula o ato de fumar usando vapor d'água. A venda do dispositivo é proibida no Brasil desde 2009, mas ele é comercializado ilegalmente na internet e em shoppings populares. Os preços variam de R$50 a R$300. Só para uma pessoa doente que não pode fumar mesmo, que eu acho que ele deveria. Não tem autorização ainda da Anvisa para comercialização, porque ele ainda não tem comprovação científica de eficácia para se parar de fumar. Segundo o médico, o que realmente funciona são chicletes e adesivos de nicotina. Eles controlam a necessidade de fumar e também os sintomas de abstinência decorrentes da falta do cigarro. O chiclete ele vai ser usado na hora da fissura, na hora de vontade de fumar. O adesivo é semelhante. A pessoa vai começar em torno de 2 semanas com o de maior miligrama e vai a cada 2 semanas diminuindo. Há também medicamentos que podem ser úteis, como a bupropiona, um tipo de antidepressivo que combate a ansiedade causada pela falta do cigarro. E compartilhar experiências também ajuda. No Centro de Saúde do bairro Betânia, em Belo Horizonte, um grupo trabalha com um tipo de terapia mais recomendado contra o tabagismo, chamado abordagem comportamental. É cada um trazendo seu testemunho, a sua dificuldade e trazendo assim, como que é o hábito de fumar, o que ele está ligado na sua vida dia a dia. Então, você ouvindo isso da outra pessoa, vendo que a outra pessoa tem a mesma dificuldade que você pode se identificar melhor ali e tentar vencer. 2 profissionais coordenam o grupo. A metodologia usada é a definida pelo Instituto Nacional do Câncer. Aos poucos, se vence mitos e a vontade de fumar. Paulo está há 2 semanas sem cigarro, depois de 50 anos de dependência. Eu sei hoje o drama que é a pessoa que não consegue parar, porque eu já passei por isso.
né? Então eu posso ajudar também as outras pessoas, né? E a partir daqui, né, eu faço uma meta de poder ajudar aquelas outras pessoas que não têm esse caminho, né? Como eu, durante muito tempo, busquei e não encontrei. Meio caminho andado para a pessoa conseguir parar de fumar é ela querer parar de fumar. Então, ela querendo parar de fumar, a gente pode considerá-la como um vencedor, né? E o seu Paulo, que apareceu aí na reportagem, sem dúvida é um vencedor, né? Deixou de fumar depois de 50 anos de dependência. E é isso que eu gostaria de perguntar. Tem muita gente que não tenta parar de fumar porque fala assim, eu já fumei muito, né? Eu já fumo há muito tempo, não vale mais a pena, ou eu já estou velho demais, já estou doente, não vale mais a pena parar. Isso é verdade? Bom, não é bem assim não. Na verdade, os estudos mostram que para conseguir parar de fumar, a determinação da pessoa é o fator mais importante. Tem pessoas que fumam há pouco tempo, pouca quantidade, não conseguem largar. E pessoas que fumam há muitos anos, uma vida inteira, uma quantidade muito grande e conseguem. Os estudos mostram que não é a quantidade de anos, nem a quantidade de cigarro que vai ser determinante no sucesso de parar de fumar. É a determinação e seguir as orientações e tudo. A pessoa ter informação, ter um segmento, faz muita diferença. Os estudos mostram que as pessoas parando sozinhas, apenas na força de vontade e tudo, elas costumam ficar muito ansiosas, muito tensas as primeiras semanas. Isso marca no cérebro como um período ruim. E quando tiver uma adversidade no futuro, uma perda, uma decepção, na hora ele vai lembrar esse momento ruim, está semelhante ao momento ruim de parar de quando eu parei de fumar. Então volta a fumar só um cigarrinho, só hoje, porque hoje eu preciso, e volta a fumar tudo de novo. Por isso vale a pena buscar ajuda, então? Sim, é bem diferente com ajuda. A terapia cognitivo-comportamental é bem aplicada, é muito bacana. E medicamentos, para quem tem um grau de dependência maior e tudo. Aquelas medicações que foram mostradas, tem medicação mais nova ainda do que aquelas e tudo, a Valerileclina, e que faz com que a taxa de sucesso de parar de fumar e nunca mais voltar é muito maior. Não basta só achar que eu tenho domínio do cigarro porque eu já parei 1000 vezes e já voltei 1000 vezes. Isso não é ter domínio. Ter domínio é parar e não voltar mais. Essa história de que é força de vontade, você tem que jogar isso no lixo e nunca mais fumar, e é assim que meu tio parou, então é assim que é o correto. Isso é uma visão mais antiga. Agora a gente sabe que com ajuda, com medicação ou não, a gente sabe que isso vai diminuir o retorno ao fumo no futuro. Isso que é importante. A gente não quer apenas ficar sem fumar algum tempo. A gente quer que nunca mais volte a fumar. Por isso que a medicina está ajudando no ato de parar de fumar. Agora, doutora Eliazor, mesmo que a pessoa já tenha 70 anos e decidiu parar de fumar, algum benefício ela ainda vai experimentar? Não resta dúvida. O que ocorre é o seguinte, todos nós temos uma função pulmonar, um funcionamento do pulmão, que ele é um pouco estável durante a vida, ele cai lentamente e até um nível, entendeu, bastante razoável, onde nós ainda temos muita reserva no final de vida. Isso se nós não estragarmos o nosso pulmão. O que ocorre com o pulmão? Esse nível de queda lento, que é um nível comum do nosso organismo, todos os nossos órgãos, a pele, tudo vai modificando. Próprio do envelhecimento. Do próprio do envelhecimento, entendeu? O que ocorre no tabagismo é o seguinte, que o pulmão, a função do pulmão, ao invés de vir lentamente alterando, ele vai caindo abruptamente. E é interessante que tem trabalhos demonstrando que a partir de onde a pessoa para de fumar, tende a ter uma estabilização. Entendeu? Então, quer dizer, a qualquer época é muito interessante. É interessante por causa do pulmão, os outros órgãos também, entendeu? Dá uma certa estabilização. É lógico que essa pessoa desenvolveu maiores riscos, maior lesão interna nela, na própria respiração, mas ainda compensa muito, porque ela vai ter uma certa estabilização que ainda vai melhorar um pouco a qualidade de vida dela. E tem benefícios, né? Dizem que tem benefícios que a pessoa sente imediatamente. Em poucos dias ela se sente mais
disposta, né? Com mais fôlego. O fato de parar de fumar tem alguns ganhos que são questão de minutos, de horas e de dias, e tem alguns ganhos que levam anos, né, que demoram mais para ser percebidos. Mas em questão de minutos, a pressão arterial já diminui, a frequência cardíaca já diminui. Em questão de dias, no olfato vai sentir melhor o cheiro, o paladar vai sentir melhor o gosto, a circulação vai melhorar, a taxa de oxigenação, questão de horas. Agora tem alguns ganhos que levam mais tempo, né? Então, por exemplo, após um ano sem fumar, o risco de morte por infarto já reduz em 50%, aquele risco aumentado relativo ao cigarro, reduz em 50%. Entre 5 a 10 anos, o risco de morte por infarto fica igual de uma pessoa que nunca fumou. Leva anos, mas quanto mais rápido para, mais rápido chega nessa data. Tem outro benefício que é importante falar, né? Que nós brasileiros valorizamos demais, que é a questão sexual, né? A questão sexual melhora muito os problemas de impotência. Tem casos descritos, casos claros na clínica, entendeu, de impotência sexual que consegue se melhorar após a cessação do tabagismo. E o organismo como um todo, né? A pele modifica da pessoa, né? A pele modifica. O paladar, né? Modifica, como já foi colocado, né? O olfato modifica. Tem pessoas que param de fumar e falam assim, poxa, agora eu estou sentindo o cheiro das coisas. Agora, e aquele medo que as pessoas têm de parar de fumar e engordar? Isso existe. Principalmente nas pessoas que param de fumar sem ajuda, com muita ansiedade, com muita tensão, ficando muito nervosos as primeiras semanas, acaba substituindo o cigarro por comida. Essas pessoas têm o risco de ganhar peso, sim. A gente sabe que quando é com acompanhamento, quando a gente está controlando a ansiedade, às vezes até com medicação ou não, a gente observa, de acordo com os estudos e com experiência própria, que 70% ganham no máximo 3 quilos nas primeiras 12 semanas do tratamento. Esse peso se estabiliza, ao final de um ano, essas pessoas estão novamente com o mesmo peso do início. Então ganha um pouquinho, estabiliza e perde. 25 a 30% dos casos pode ultrapassar esses 3 quilos. Aí a gente está por perto, para controlando, para ir vendo o que a gente pode agir. Mas se forem só 2 quilos, né? Assim, trocar 2 quilos por muitos anos de vida... É uma diferença realmente. Agora, para o nosso público, né, que são profissionais de saúde, que trabalham em escolas, em centros de assistência social, se eles quiserem criar um grupo, por exemplo, para ajudar a parar de fumar, é possível isso? Tem uma abordagem que possa ser feita por um grupo terapêutico sem um acompanhamento, por exemplo, de um pneumologista? Não, sim. Onde eu trabalho, em um plano de saúde, nós temos um grupo e tudo, já existe há cerca de 5 anos, que se forma grupos de pessoas interessadas em parar de fumar, mas vão ter um acompanhamento de médico e de psicólogo durante várias reuniões, várias semanas desse acompanhamento, para o médico e para o psicólogo estar por perto. Porque tem a parte de medicação, né? Então vai precisar de uma prescrição, vai precisar de uma avaliação, então tem a parte do médico. Agora tem a parte da dependência psicológica, comportamental, por isso que tem um acompanhamento psicológico junto. Se for possível isso, o local é o de menos, mas só um grupo, talvez sem o especialista e tudo, não deixa de ser uma ajuda. Mas a gente vai precisar da parte médica, da parte de prescrição de medicamento, né? Então talvez teria que ter um apoio médico junto, talvez como referência. Talvez uma parceria com a unidade de saúde daquela região, né? É possível. Mas conversar, essa ajuda mútua? Acho que a orientação hoje é o seguinte, acho que os grupos são muito importantes, como o doutor Marcelo já colocou, entendeu? Mas a orientação hoje em termos do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pneumologia é o seguinte, todo médico, toda pessoa ligada à área de saúde, ela tem a obrigação de fazer uma abordagem, entendeu? De uma abordagem com o indivíduo fumante. Essa abordagem é no sentido, realmente, a primeira coisa é de alertar, porque as pessoas, às vezes, elas não pensam em parar de fumar porque a vida vai passando e está tudo bem. Ou pensam em determinado momento, como foi colocado ali, entendeu, por uma moça, ela pensou em parar de fumar, mas aí junta com os colegas, os amigos, estão fumando, outro fumando, sei lá. Mas na verdade ninguém
chega para parar, para falar assim, ó, dá um alerta. Eu acho que tudo começa por um alerta. E isso aí é abordagem mais individual, né? Seria abordagem mais individual. Agora, como o doutor Marcelo já colocou, entendeu? Se for possível conseguir grupos, é lógico que tem um ganho não só em número de pessoas atendidas, como de qualidade, um suporte psicológico, mas na realidade, no dia a dia, eu acho que todo profissional de saúde, independente de ser médico, ele tem que estar hoje alertando para isso. E, a partir do alerta, determina-se, entendeu? Ou que seja uma consulta médica, um suporte, o que for, entendeu? E a pessoa passa a ser olhada de perto, classificando essa quantidade de cigarro que ela fuma, qual o grau de dependência que ela tem. E, como já foi colocado aqui muito bem, a questão de parar de fumar é a autodeterminação. É o primeiro passo, é querer estar com vontade. Para isso, você precisa, muitas vezes, de um alerta. Não precisa ser alerta de uma morte da família, como também mostrou ali, entendeu? A gente pode fazer isso antes de chegar nesse ponto. Tem gente que nem tenta, né? Porque tem medo de não conseguir. Quer dizer, é preferível tentar uma vez e não conseguir, mas não deixar de tentar, né? Os estudos também mostram que grande parte das pessoas que realmente conseguiram parar de fumar, para nunca mais parar de fumar, não foram na primeira tentativa. Precisam tentar 2, 3, às vezes na 4ª tentativa e tudo. Mas se a pessoa faz uma tentativa e desiste nessa primeira tentativa, ele iria parar na 2ª ou na 3ª. Se ele não tenta, ele não vai parar. Tem gente que nem tenta com medo de falhar, de provar para ele mesmo que ele está dependente. Então é melhor não tentar, como se isso diminuísse a culpa sobre o cigarro. Mas não, a gente tem que tentar sim, se for necessário mais do que uma vez, se houver uma recaída, se houver um retorno ao fumo e tudo, ele vai continuar tentando, continuar tendo um acompanhamento, continuar procurando ajuda e vai conseguir sim, da primeira, da 2ª ou da 3ª vez. Tá bom. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre o tabagismo entre os jovens e sobre as estratégias da indústria do cigarro, que são pesadas. Mas antes, dê uma olhada em como você pode aprender muito mais no nosso portal na internet. Acesse www.portalminasaude.com.br. Vá ao campo chamado Acesso ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na caixa de seleção, escolha Curso de Extensão Prevenção em Pauta e clique no botão Entrar. Para navegar na página, você deverá digitar o nome de usuário, que é o seu número de CPF, e a senha, que é a palavra saúde, com letra minúscula e sem acento. Pronto! Aí estão disponíveis aulas interativas, textos complementares, atividades, vídeos e um fórum para você compartilhar suas dúvidas e considerações com um tutor e com sua comunidade de aprendizagem. A cada semana há novos conteúdos no AVA. Participe, interaja e crie sua própria forma de estudar. Neste curso, você vai se atualizar, interagir e trocar experiências com diversos profissionais. Nós estamos de volta e estávamos falando sobre o tratamento para parar de fumar e ficou faltando uma pergunta que eu queria fazer, que é uma dúvida que eu tenho, porque eu já vi muita gente falar que quem para de fumar depois fica sonhando que está fumando. É isso mesmo? Isso é verdade. Algumas pessoas relatam isso mesmo, principalmente no início, quando estão nas primeiras semanas sem fumar, ainda fazendo uso até de medicação para ajudar no controle, né, da fissura. Eles sonham que estão fumando um cigarro desse tamanho, dessa grossura, e tem relatos incríveis. Algumas vezes a gente acha que pode ser até por efeito de alguma medicação, mas não necessariamente. Tem pessoas que estão parando de fumar sem medicação alguma e também tem sonhos diferentes, sonhos com cigarro, sonhos diferentes e tudo. Isso pode interferir um pouco no padrão de sono, sim, principalmente nas primeiras semanas sem o cigarro. Isso é muito da ansiedade, da dependência, né? Mas vai passar. Eu costumo falar que tabagismo é a droga socialmente aceita, porque ela tem dependência física e psíquica, né?
Eu acho que aí, como já foi explicado, é onde realmente o psíquico funciona muito, né? É o período de fissura, é o período mais agudo, mais grave, e que o psíquico da pessoa realmente tem um período que ela está meio dançada e começa a ter aquela... A protestar, né? Para a falta da nicotina. Exato. O que eu falo muito é o seguinte, é uma batalha, é uma guerra, se livrar do vício e tudo. Mas se for fácil demais, que graça que vai ter, né? A gente tem que ter uma dificuldade para a gente valorizar. Então, não há dúvida que existe a dificuldade de parar de fumar. Com a ajuda, a dificuldade é diminuída e tudo, a gente ajuda e tudo, mas falar que é fácil, a gente não fala, não. Mas é assim que a gente dá valor, é assim que a gente fala como foi bom, como eu venci esse passo, e isso dá coragem para ter outras decisões na vida. A pessoa que para de fumar, ela vê que ela é forte o suficiente para entrar para uma atividade física, para se alimentar melhor, para ter mais tempo de lazer, mais tempo com os filhos. A pessoa muda o estilo de vida, ela para de ser aquele estilo de seguir a rotina do dia a dia, de só trabalhar, de ralar muito, não tem tempo para se alimentar e vai fumando e vai bebendo, para uma pessoa que começa a se cuidar mais.